Bruno Henrique quebrou o silêncio e defesa se pronuncia pela primeira vez após Fantástico vazar novos prints envolvendo a situação do jogador. Vou falar sobre isso, vou falar do Mengão, que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras após a equipe alviverde vencer o Fortaleza no Castelão. Vou falar de José Botto, que garantiu que agora conhece melhor o elenco e que vai buscar 2 ou 3 jogadores na janela de transferência. Vou deixar você por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo, mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Queria pedir para você se inscrever no canal. Nós estamos aqui na cidade de Quito, o Flamengo chegou ontem e a gente vai fazer toda a cobertura do Mengão nesse jogo, terceiro jogo do Mengão na Libertadores da América. Então, se você não é inscrito, na humildade eu queria te pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando de uma situação que viralizou, porque chega a ser patético. Teve sabe aquela foto que é tirada entre antes do jogo ali, que os capitães vão lá, trocam a flâmula e tal, e aí vão ali e bate a foto? Então, olha o que aconteceu, a galera da internet não perdoa. Se liga nessa foto. Aqui em cima a gente tem o Gerson e o Verratti, embaixo tem o Benzema e um jogador do Atlético de Madrid. Qual é a diferença? O Gerson, ele segura a flâmula do Vasco ali pela parte da frente, mostrando que recebeu a flâmula da equipe Cruz Maltina, enquanto o Verratti, ele esconde a flâmula do Flamengo. Atitude semelhante do jogador do Atlético de Madrid. Aí embaixo tem o Benzema, que é do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, segurando a flâmula do Atlético para frente. E aí a galera fala, quando você se sentir pequeno, veja essa imagem. E isso viralizou ontem na rede social, muita gente falando sobre isso, a atitude do Verratti, e não só a atitude do Verratti, várias atitudes do Vasco também, nesse clássico que realmente foram lamentáveis. Já que eu tô falando sobre isso, deixa eu falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem o Palmeiras venceu por 2-1 o Fortaleza, com o goleiro do Palmeiras pegando pênalti, cara, brincadeira. E aí o Palmeiras chegou a 13 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A tabela tá assim, o Palmeiras é o líder com 13 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 11 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado, tem 10 pontos, Red Bull Bragantino é o quarto colocado, tem 10 pontos. Ceará é o quinto com 7, Corinthians o sexto também com 7, Cruzeiro o sétimo com 7, o Vasco é o oitavo também com 7 pontos, Juventude o nono com 7, São Paulo é o 10º com 7 pontos. Aí você vem para a zona de rebaixamento, tem Santos com 4, Grêmio com 4, Bahia com 3 e Sport Clube do Recife, que tem apenas 1 ponto nesse Campeonato Brasileiro. Infelizmente o empate do Flamengo aí contra o Vasco custou para o Flamengo a liderança do campeonato. O Flamengo acabou perdendo aí a liderança. E antes de eu falar da situação do Bruno Henrique, deixa eu falar sobre o José Botto, que deu uma entrevista para a Amazon antes do jogo de sábado contra o Vasco, e ele meio que garantiu que agora ele conhece mais o elenco. Ele sabe, inclusive, onde está as deficiências do elenco. Foi mais ou menos isso que ele falou sobre o elenco sobre o elenco num todo, assim, do Flamengo. Ele garantiu ali que sabe mais ou menos onde estão as deficiências do Flamengo e que vai para a janela de transferência para contratar 2 ou 3 reforços que ele enxerga como necessário para fazer com que a equipe fique mais e mais forte. A gente já sabe do Jorginho, inclusive o presidente BAP, em conversa com os jornalistas lá na CBF, ele disse que sim, ele quer o Jorginho, ele não quer um jogador para jogar no meio, não, ele quer o Jorginho. A intenção do Flamengo é contratar o Jorginho, não é outro jogador. Por exemplo, se o Jorginho não vier, o Flamengo não vai contratar outro jogador para a posição. O Flamengo quer o Jorginho. Então, a gente já sabe do Jorginho, a gente já sabe de um jogador que joga ali na posição do Georgian de Arrascaeta, um camisa 10, e esse terceiro jogador seria ou um lateral direito para substituir o Wesley, caso o Wesley seja vendido, ou um zagueiro
para que o técnico Felipe Luiz ele tenha mais opções aí no sistema defensivo do Flamengo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação de contratações do Flamengo na próxima janela de transferência, mas o que o José Botto, ele afirmou, e aí ele afirmou que agora ele conhece melhor o elenco e que agora ele vai buscar ali alguns reforços. Vai ter mais tranquilidade, né, para buscar alguns reforços. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Bruno Henrique, porque assim, cara, é uma situação muito delicada e ontem a defesa do Bruno Henrique, até que enfim quebrou o silêncio, se pronunciou pela primeira vez. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ontem rolou uma matéria no Fantástico contando ali o caso do Bruno Henrique e tal, uma matéria de quase 7 minutos. E aí na matéria mostra novos prints, eles vazam novos prints ali do irmão do Bruno Henrique conversando com a mãe do Bruno Henrique, uma confusão danada. E o que me deixa mais chateado com essa situação, eu vou falar como torcedor do Flamengo, é que amanhã a gente tem um jogo importantíssimo de Libertadores da América, um jogo que para o Flamengo virou uma decisão, porque infelizmente a gente perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, e a gente está, cara, abordando esse tema do Bruno Henrique. Tipo, tomara que o Bruno Henrique resolva logo essa situação dele, tomara que tudo se resolva e tomara que ele consiga provar a sua inocência caso ele seja inocente. Eu quero muito que ele seja inocente, eu já falei aqui, vou falar de novo. O Bruno Henrique é o jogador que eu mais gosto no Flamengo, mas estou torcendo para que ele consiga sair dessa e conseguir sair fortalecido. Ontem o Fantástico fez a matéria, teve lá novos prints vazados lá da mãe dele conversando com o irmão e tal, aquela coisa toda. Enfim, a situação é bem complicada. Bom, vamos... E aí, antes de eu mudar de assunto, os advogados dele, a defesa do Bruno Henrique, postou uma nota oficial, um comunicado oficial, meio que falando do jogador. Diz assim, ó: o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade, comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de aposta. Pelo contrário, acredita que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia no poder judiciário e oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Ou seja, a defesa do Bruno Henrique diz que o jogador não tem envolvimento nenhum, que inclusive o pensamento do jogador é que deveria endurecer mais para a casa de aposta e que ele vai provar na justiça que está havendo aí alguns equívocos e alguns excessos aí na sua acusação. Tomara que ele consiga fazer isso. Bruno Henrique, eu vou ser honesto para você, você é o jogador que eu mais gosto no Flamengo, eu quero muito que você consiga sair dessa. Bom, deixa eu falar de uma ação maravilhosa que o Flamengo fez. Isso aqui não foi noticiado e isso precisa ser noticiado. O Resende, clube do sul do estado, postou uma nota oficial agradecendo o Flamengo. O que acontece é o seguinte, os atletas do Resende iriam jogar contra o Flamengo. E aí, no meio do caminho, teve um problema no ônibus do Resende. E aí não daria tempo de consertar o ônibus para que eles chegassem para jogar contra o Mengão. O Flamengo disponibilizou um ônibus para que trouxesse os jogadores e jogasse a partida, inclusive o Resende ganhou por 1-0. Aí o Resende soltou uma nota e disse: nosso agradecimento ao Flamengo. Na tarde deste sábado, durante o deslocamento dos nossos atletas, a nossa comissão e da nossa comissão para a Gávea, o ônibus que transportava a equipe do Resende Futebol Clube apresentou um problema mecânico. Faltando apenas 1 hora para o início da partida, o Flamengo, em um gesto de espírito desportivo e cordialidade, prontamente disponibilizou um ônibus para a nossa equipe, para que a nossa equipe pudesse chegar no estádio a tempo. O Resende Futebol Clube agradece imensamente o Flamengo e todos os profissionais envolvidos que se mobilizaram para garantir
a realização do jogo. Então, o Flamengo aí ajudando até um adversário. Acabou perdendo o jogo, mas ajudou o adversário e manteve ali o espírito deportivo de dar ao seu adversário condição de jogar, de dar a ele condição de chegar e ser respeitado. E aí é bola, é futebol. Muito bem aí, muito boa atitude do nosso Mengão, tá certo? Hoje, 3h30 da tarde, o Flamengo treina aqui na cidade de Quito. Ainda não se sabe se o treino vai ser ou não aberto, mas eu vou estar lá no estádio Atahualpa fazendo a cobertura do treino do Mengão para vocês. Caso seja aberto, a gente vai gravar, vai postar para vocês poderem acompanhar. Caso não seja, a gente vai trazer para vocês também algumas imagens aí muito bacanas desse treino de hoje, tá bom? Se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal. Caso não seja aberto, a gente não tem como trazer a imagem. Tô ficando altitude, cara, eu vou falar para vocês, eu tô muito cansado. Tô falando coisa com coisa já, desculpa. Se não for aberto, a gente não tem como trazer imagens, mas se for aberto, a gente vai trazer imagens bem bacanas para vocês, tá certo? Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!